Oi, gente! Mais um vídeo aqui pra vocês. O vídeo da teoria de hoje é o seguinte. Você já parou pra pensar como que as pessoas estão tudo meio doidinha da cabeça? Muita gente tá meio doidinha da cabeça que não consegue enxergar nem a realidade. Porque, por exemplo, você tem aí as pessoas que você convive, seu dia a dia. E aí você sai da sua casa, você vai contar com sua família, vai contar com seus amigos, vai da sua casa pro trabalho, aí você vai pra academia, você vai pra academia, vai pro cinema, vai pro bar, pra festa, vai pra igreja, vai pra alguma reunião aí de qualquer grupo de pessoas que estão ali para aproveitar o momento, curtir alguma coisa ali. Então você tem aquele grupo de pessoas, ali, tem seu dia a dia, tem seu convívio. Por acaso você vê na sua vida, no seu dia a dia, você vê as pessoas chegar, seus amigos chegar, alguém chegar para seus amigos, ou você tá aqui parado aqui numa festa e você vê aqui do seu lado uma pessoa chegar para outra pessoa, oh, você é isso e tal, você é negro, então porque você é negro, você é inferior, você tem que me servir, eu sou melhor que você não tem opinião, você não pode falar nada. Aí a pessoa chega e fala, você é gay, então tem que dar uma porrada. Eu chego já te dando porrada porque você tá usando essa roupa. Eu chego te dando porrada porque você vota em tal candidato. Eu chego te dando porrada porque você tem tal aparência. Porque você tá transando tal pessoa. Você vê a pessoa do nada, chegar agredindo outra pessoa do nada só por causa da cor da pele dela, por causa da roupa dela, por causa do jeito dela, por causa de com quem ela tá. Você tá usando uma camiseta do Lula, ou você tá usando camiseta do Bolsonaro, você vê ela se atacar do nada só por causa disso? O que acontece nos crimes? Até lá o cara chegou no outro lá, roubou o outro, deu porrada no outro, matou o outro para roubar o celular. O outro só queria roubar o celular. Ele nem sabe quem que é a outra pessoa, ele nem conhece aquela pessoa. Ele só viu aquela pessoa com o celular e foi lá, queria roubar aquele celular para ele. Aí ele foi roubar aquele celular, deu porrada e matou aquela pessoa por causa do celular. Aí a outra pessoa, outro cara foi lá, viu lá no estádio, viu lá no jogo de futebol, viu lá no meio da festa, o cara com a camiseta do time diferente, a rival do time dele, que o time dele perdeu o jogo hoje pra aquele time. Aí ele vai lá e dá porrada e mata o cara porque o cara tá usando a camiseta do outro time, do time errado. Aí ele passa em frente à igreja e vê a pessoa saindo da igreja só porque ela tá saindo daquele tipo de igreja lá, da igreja daquela região, daquela religião. Aí ele vai lá e dá porrada e mata a pessoa por causa daquela frequenta aquela igreja daquela religião lá. Aí ele vai e dá porrada no outro, porque vê o outro lá que é o homem com, a mulher, com o homem andando de mardado, ou que é a mulher com a mulher andando de mardado. Aí ele vai lá e dá porrada porque viu dois homens andando de mardado. Não perguntou se é pai, se é filho, se é sobrinho, se é um cego sendo guiando o outro, se é isso, aquilo. Já deduziu que um homem com o outro de mandado são os dois gays, daí dá porrada nos dois gays, matou os dois gays, porque pronto, só porque são gays. Aí tem que matar também. Você vê essas coisas acontecendo no seu dia a dia com frequência? É normal pra você ver? Você vê isso todo dia no seu local de trabalho? Você vê da sua casa para o seu trabalho, da sua casa para as festas, nas festas que você vai, no cinema, no shopping, na igreja, na onde você vai, você vê essas coisas acontecer? Você vê isso aí todo dia acontecer? Acontece quantas vezes por dia você vê algum crime desse acontecer no seu conviver aí, no seu dia a dia? Agora, o quanto disso que você vê na internet? O quanto desse tipo de notícia de crimes baseados apenas na raça, no gênero, na aparência, no superficial em geral, né? Porque tudo é superficial. A cor da pele é superficial, o órgão genital é superficial, o tipo de roupa que usa é superficial, a aparência que tem é superficial, se é magro, se é gordo, se é alto, se é baixo, se é homem, se é mulher, se parece homem, se parece mulher, se usa isso, se usa aquilo. É tudo superficial. Se traz aquele tipo de pessoa, se traz com outro tipo de pessoa, se vota no lado, se vota no outro, se vai numa igreja, se vai na outra, se torce para o time de futebol, torce para o outro. É tudo superficial, essas paradas, tudo superficial, não tem nada a ver. Essas coisas não tem nada a ver com a mente da pessoa, se a pessoa é inteligente ou não é inteligente, se é capacitada ou não é capacitada. Não tem nada a ver se a pessoa é gente boa ou não é gente boa, se a pessoa é violenta ou não é violenta, se a pessoa é uma pessoa de bem, se é uma pessoa violenta, capaz de cometer algum crime ou não capaz de cometer algum crime, se é uma pessoa honesta ou desonesta, se é uma pessoa que tem um bom caráter, uma boa índole, uma boa moral. Não tem nada a ver, ligação nenhuma com a raça da pessoa, com a cor da pele da pessoa, com a aparência da pessoa, com a roupa que a pessoa usa, em quem ela vota, com a religião dela, com a classe social dela, com o time de futebol que ela torce, com o emprego que ela tem nada a ver, não tem ligação nenhuma. E qualquer coisa que tenta fazer essa ligação, qualquer coisa que fala que tem ligação entre a ídole, a moral, caráter, espírito, consciência, dessa pessoa é gente boa ou não, com raça, gênero, classe social, que ela vota, etc e tal, qualquer um que tenta ligar é mentira. É aí onde está a manipulação do gado.
Criam narrativas, criam falsas narrativas para sustentar falsas leis, para poder ganhar voto, para poder manipular o gado, para o gado votar neles. Para eles continuarem lá mamando o dia a teta do governo, mamando, vivendo do dinheiro do povo. Porque o que acontece? Não importa se é branco, se é preto, se é rico, se é pobre, se é hétero, se é gay, se é homem, se é mulher, se usa essa roupa, usa outra roupa, se tem outra aparência, se volta de um lado, volta no outro, se vai numa religião, se vai na outra, se não vai em nenhuma. Não importa nada disso. Porque tem pessoas, gente boa de um lado e pessoas ruins de outro. Pessoas que são capazes de cometer o crime de um lado e pessoas que são incapazes de cometer o crime de outro. Pessoas que são violentas de um lado e pessoas que não são violentas de outro. Tem lá, por exemplo, o Pedro e o João. O Pedro e o João. Os dois, tanto o Pedro quanto o João, mataram outra pessoa. Os dois cometeram o mesmo tipo de crime. O Pedro matou uma pessoa, o João matou outra pessoa. Só que o Pedro é branco e o João é negro. O Pedro é rico, o João é pobre. O Pedro vota na direita, o João vota na esquerda. O João é gay, o Pedro é heterossexual. O Pedro é gordo, o João é magro. Então não faz diferença. Não faz diferença nenhuma essa questão nesse sentido. Não importa a raça do João, a raça do Pedro, o gênero do Pedro, o gênero do João, e quem o João vota, quem o Pedro vota. Os dois cometeram o mesmo crime. Os dois cometeram o crime igual. Então os dois têm que ser punidos igual. Simples assim, isso é lei básica. Essas leis já existem desde quando existe sociedade. Desde os incas, maias, tecas, ateropitecos, dos sumérios, desde as civilizações, né, tudo é antiga, já existiam essas leis são básicas, são primárias. Qualquer outra coisa além disso é a manipulação de gado. É o sistema usando o rótulo, né, do gênero, da raça, do classe social, da aparência, etc. para manipular o gado, para justificar criar uma lei, para justificar criar a lei. Por quê? Toda lei que é criada, ela precisa de dinheiro para ser sustentada. Cria gabinete para justificar aquela lei, cria tudo, o pagamento dos salários do juiz, advogado, promotor, etc. Todo o funcionamento lá dos três poderes, do tribunal e tudo mais, para julgar aquela lei, para criar aquela lei, para justificar que eles estejam lá em horário de trabalho ou fazendo hora extra e recebendo mais dinheiro. Porque para cada lei precisa ter uma verba, para ter uma verba precisa ter alguém para receber essa verba, administrar essa verba. E é isso que é o negócio, é tudo por dinheiro, tudo manipular o povo por dinheiro, manipular o gado por dinheiro. Enquanto o gado fica preocupado, preso nas superficialidades, julgando, né, juntando, né, o moral, caráter, ídolo, inteligência, capacidade intelectual, etc., com raça, gênero, classe social, orientação sexual, quem você transa, quem você transar, aparência, e quem você vota, religião, etc., juntando essas coisas, o gado preocupado nessa superficialidade, preso nessa superficialidade, lutando um com o outro, disputando um com o outro. A gente tem que parar para ver esses crimes que acontecem, esses crimes reais que acontecem no dia a dia. Esses crimes a gente tem que ver o quê? O criminoso. A gente tem que ver porque que criminoso cometeu aquele crime. Cada caso é um caso. Mas cada crime, o crime é o mesmo crime. O crime de agressão, não importa se ele agrediu porque ele foi roubar a carteira, agrediu, bateu, matou. Não importa se matou por causa de ciúme, de crime passional. Não importa se bateu e matou por causa que torce para outro time de futebol, porque tem outra religião, porque tem outra aparência, não importa. Ele cometeu o crime é um mesmo. O crime é um só. Esse crime tem que ser punido igual. Toda pessoa que cometeu o mesmo crime tem que ser punida da mesma forma. Aí a rigorosidade da lei é que tem que ser abatida, é que tem que ser julgada. E também a execução da lei, também os caráteres para julgar, porque muitos desses crimes que acontecem são pessoais, são particulares, é do João para o Pedro, é de um para o outro, não é a ver com a raça do outro, não é a ver com o gênero do outro, não é a ver com a classe social do outro, não é a ver com quem o outro vota, com a religião do outro, é pessoal, é de um para o outro, é uma coisa pessoal. Então tem que ser resolvida dessa forma. Por que que existe esse sistema, né, que manipula, que faz o gado ficar preocupado, preso na superfície e tudo mais? O gado não vê essas coisas. Não vê que essas leis são criadas com o dinheiro dos impostos. Porque quanto mais impostos, quanto mais eles cobram, inventam impostos, aumentam impostos, mais eles podem criar gabinetes, criar empregos, porque eles querem pôr ali para desviar verbas, para criar mais leis, para criar verbas, para usar essas verbas para desviar esse dinheiro dos impostos. Porque além desse dinheiro dos impostos ser usado para o funcionamento do país, é desse dinheiro dos impostos que o pessoal que trabalha no STF, STJ, os três poderes, presidente, governador, ministro, deputado, procurador, juiz, advogado, todos que trabalham ali, o salário deles é pago com o dinheiro dos impostos.
E eles é que votam, eles é que decidem entre eles lá qual que é o piso salarial que eles vão receber, qual que é o teto salarial, quantos que eles vão receber por hora extra que eles têm que fazer, porque eles têm a carga horária deles, e tem aquela carga horária. Se eles estão além daquela carga horária, é hora extra, eles vão receber quanto a mais. Eles pegam, eles votam para eles os benefícios do cargo que eles vão ter. O piso e o teto salarial dos funcionários que eles vão ter. E aí o povo fica lá como? Foda-se. Deixar de lado. Eles pensam só em criar leis para beneficiar só eles, pensando só neles. Enquanto o povo está manipulado nas superficialidades lá, brigando entre si, disputando entre si. Por causa que vota na direita, porque vota na direita, porque é hétero, porque é gay, porque é branco, porque é preto, porque é rico, porque é pobre, porque é homem, porque é mulher. O povo pensa nas superficialidades, vendo essas notícias inventadas, essas narrativas inventadas, divulgando por tudo que é canto, pelas internet, pela televisão, pelas músicas e tudo mais, pela cultura, para não ver o quê? Para não ver essas questões que eles tinham que reduzir os impostos e tinham que reduzir os salários de quem trabalha nos três poderes, benefício de cargo de quem trabalha nos três poderes. Porque diminuindo isso, diminui a carga dos impostos. O povo precisa de pagar menos impostos, então é menos dinheiro para eles. Eles vão querer isso? Não vão. Algum político já falou a coisa mais básica do mundo para melhorar o país, a única forma? Todos que trabalham nos três poderes têm que matricular os filhos em escola pública. Passou mal, tem saúde, tem que tratar no SUS, nos postinhos de saúde, igual todo mundo faz. No postinho perto da sua casa, você tem seu endereço, através do seu endereço, tem o postinho mais perto da sua casa e você vai ser tratado lá. Usar o transporte público para sair de casa, para ir para o trabalho, para eles saírem da casa deles, dos apartamentos de luxo deles, para ir lá para o Congresso, para os lugares lá do Senado, etc. Eles vão como carro particular de luxo, importado e blindado, tudo mais, com motorista particular, segurança particular, e tudo isso pago usando terno de milhões de dinheiros, e relógios de luxo, e celulares de última geração e tudo mais, e tudo pago com o dinheiro dos impostos. E o motorista, o salário do motorista particular, o valor do terno do motorista particular, a gasolina do carro, o carro. Eles têm esses transportes privilegiados, benefício do cargo. Tem o transporte lá para eles particular deles, com segurança particular, com motorista particular, com carro particular para eles. Fica hotel hospedado só em hotel de luxo, 5 estrelas, só nos melhores lugares, só almoçam nos melhores restaurantes. E tudo pago com o dinheiro dos impostos, que é o vale-refeição deles é para os restaurantes de luxo. Então tudo pago com o dinheiro dos impostos. Agora, e o povo que trabalha pra caralho, o trabalhador, o vai-refeição dele vai gastar como em restaurante de luxo? O trabalhador tem que usar transporte público para ir pro trabalho, não é? Então, eles também tinham que usar. Quem falou isso foi Rei Bianchi, que é humorista. Você já viu algum político falar isso? Não vê. Mas aí você vê o que acontece. Ah, olha lá, o personagem na história, o personagem era branco, no filme o personagem está negro. Olha lá, aquele apresentador de TV falou o que ele pensa sobre a espécie humana, sobre a raça humana, o que define o ser humano, a opinião dele, o ponto de vista dele. Mas aí uma deputada lá se ofendeu, porque aquela deputada não gostou de ouvir aquela opinião daquele apresentador, que aquele apresentador não pode dar a opinião dele, falar sobre o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele pensa, o que ele não pensa, sobre a espécie do ser humano. Porque aquela deputada lá, ela representa tudo que é importante, ela representa toda a moral, caráter, ídole, bondade, toda a capacidade intelectual, tudo daquela raça, daquele gênero, daquela classe social, daquele partido que ela defende, de todos aqueles rótulos que ela tem. Porque todos quem está do lado dela tem aqueles mesmos rótulos que ela, pensa igual a ela, tá, é bonzinho. Quem pensa diferente dela é vilão. Tem que ser punido, tem que ser cancelado. Por quê? Ela vai usar todo o dinheiro lá para manter o tribunal funcionando, para ter o julgamento e tudo lá, o advogado, o promotor, o juiz, tudo. Para quê? Para arrancar 10 milhões de reais, para arrancar mais dinheiro lá do apresentador, que é o apresentador pagando aquele dinheirão que ela tá pedindo de 10 milhões, para aí tá tudo bem, aí tá tudo certo, aí tá tudo, aí fica igual. Aí tá de boa. Né? Então, tudo isso por quê? Por dinheiro. O gado manipulado não percebe que usam dos rótulos do gênero tal para ganhar dinheiro, para manter o gado manipulador ocupado lá na deles. E por isso que as pessoas estão tudo doidinhas hoje em dia, porque é uma coisa tão óbvia que uma pessoa tão retardada quanto eu consegue perceber, eu consigo ver essas coisas, e essas pessoas não conseguem ver que elas estão sendo manipuladas. Essas que acham que gênero, raça, classe social, com quem você transa, quem você vota, sua aparência, roupa que você usa, se é homem, se é mulher, se é branco, se é negro, se é hétero, se é pobre, se é rico, se é... Isso, elas não percebem que se qualquer pessoa que usa esses rótulos para falar alguma coisa de caráter, moral, ídole e capacidade intelectual e tal, se a pessoa é gente boa ou não é, se ela tem consciência ou não tem, se ela tem Deus no coração ou não tem, tenta associar uma coisa com a outra,
É um gado manipulado. É ali que está a manipulação, é ali que está a ferramenta do sistema. É uma farsa narrativa. É através de uma farsa narrativa que ela está tentando juntar uma coisa com a outra. Tentou juntar uma coisa com a outra, é a farsa narrativa. É ali que está a manipulação do gado. E as pessoas não conseguem perceber isso. Então tá aí o vídeo, agora eu encerro por aqui. Tchau!